Olá, bem-vindo mais uma vez. Eu espero que você goste deste assunto. É muito importante. Você perdeu alguém que você ama, morreu alguém que você ama muito e você está muito triste, preocupado com o futuro, pensando que vida é essa? A gente morre, só tem sofrimento, só tem problemas e morreu a pessoa que eu mais amei na vida ou a pessoa que eu mais tive afeição, uma avó, uma mãe, um amigo, sei lá, um filho, porque dizem que a pior dor do mundo é a perda de um filho. Bom, gente, então escute esse vídeo, é para você. Preste bem atenção, aqui não é coisa de pastor, não é coisa de padre, aqui é a Bíblia que vai falar para você. Vamos então ao assunto diretamente. É uma situação que muitas pessoas, na hora de um enterro, né, um momento triste, nem é legal de lembrar esses momentos, não é nada bom. Mas as pessoas costumam falar, tentando consolar os outros, falam: não, essa pessoa não se preocupe que Deus sabe o que faz. Como se Deus tivesse a ver com a morte da pessoa. É bom a gente ter em mente que no texto de Tiago, na Bíblia, lá no final da Bíblia Sagrada, Tiago fala que tudo que é bom e perfeito vem de cima, de Deus, né? Aí fala que por coisas más Deus não prova ninguém, ele não é provado, não pode ser provado ou testado e nem prova ninguém por coisas más. O texto diz que tudo que é bom, toda boa dádiva e todo presente perfeito vem de cima. Ou seja, Deus, ele é chamado de amor, Deus é amor, né? 1 João 4,8. E Tiago 1,13 em diante, concorda ao dizer que nada de ruim vem dele. A morte mesmo, a Bíblia diz que quem tem os meios de causar a morte, isto é o diabo, a Bíblia fala. Então a morte, ela não fazia parte do propósito original de Deus, então não podemos culpar a Deus quando morre alguém, mas alguns culpam, né? Sem perceber, porque eles foram ensinados de que todos os bons, quando morrem, automaticamente sobem para os céus, mas isso não é exatamente o que a Bíblia ensina. Veja só esse vídeo, ele vai ajudá-lo a entender isso de uma maneira objetiva, direta, sem rodeios. Né? Então vamos ver isso. Quando você pega a Bíblia Sagrada em Hebreus, o capítulo 11 de Hebreus, ele fala de uma nuvem de pessoas que viveram lá no passado, começando do início da história da humanidade. Aí fala de Abel, né? Depois fala de Enoque, fala de Noé, aquele da história do dilúvio, né? Da arca, né? Depois vem Abraão, aí faz uma lista de pessoas fiéis a Deus e a lista não para, né? E quando chega no versículo 11, fala destes e diz assim: olha só que interessante. Capítulo 11 de Hebreus, né, a carta é escrita pelo apóstolo Paulo. O versículo é o versículo, vamos ver aqui, 12, ó. Olha só. O 13, ó. Aliás, todos esses morreram com fé, embora não recebessem as coisas prometidas. Então aqui fala que todos estes, o que aconteceu com eles? Morreram. Então eles não foram para o céu. Não, não foram mesmo não, gente. Por quê? Porque olha só, dá uma olhada no que diz o capítulo 6, o final do capítulo 6 de Hebreus, aqui, a carta de Paulo aos Hebreus. Deus dirigiu a escrita dessa passagem, né? As cartas de Paulo, foi Deus que dirigiu a escrita. No final de Hebreus, no versículo 20, ó, fala de Jesus, diz que ele entrou nos céus, né? E aí Paulo fala que os céus é onde um precursor entrou em nosso benefício, Jesus. Diz que ele é o precursor. O que significa a palavra precursor, né? No original está pródromos. Se refere a alguém que vai antes, ou que vai, é o primeiro a ir. É um pré, ou seja, que vai primeiro ou antes no curso. Então ele foi o primeiro a entrar nos céus. A Bíblia mostra claramente isso aqui, ó, que ele entrou como precursor no domínio celestial. Agora dá uma olhada em Hebreus 10, para ver se é isso mesmo que fala. Você vai ver outro texto dizendo a mesma coisa. No capítulo 10 de Hebreus, o versículo 20 fala, no 19 primeiro, ó, portanto, irmãos, visto que temos plena confiança para usar o caminho de entrada no lugar santo, ou seja, os céus, por meio do sangue de Jesus, o caminho novo e vivo que ele abriu para nós através da cortina. Aqui fala que esse caminho para ir nos céus é novo e que ele abriu, literalmente no grego está inaugurou, tá? Então Jesus inaugurou o caminho para os céus. Aqui está falando dos céus, porque fala o caminho de entrada no lugar santo. Então não há dúvida que é os céus, porque é o que Hebreus 9:24 fala desse lugar santo como sendo os céus. Percebeu?
É isso mesmo. Voltando só um pouquinho, Hebreus 9:24, só para dar uma clareada, o que é o lugar santo mesmo? Vamos ver aqui, Hebreus 9:24 diz assim: Pois Cristo não entrou num lugar santo feito por mãos humanas, que é uma cópia da realidade, mas no próprio céu, de modo que agora comparece perante Deus em nosso favor. Então, no capítulo 10, que nós vimos agora, versículo 20, né? Quando fala do lugar santo, é o céu. Hebreus 9:24 clareou isso. Então, olha só, Hebreus agora 10, 20, o caminho novo, né, para onde? Para o lugar santo, mencionado aqui no versículo 19, que Jesus abriu ou inaugurou para nós, ou seja, Hebreus 6:20 e Hebreus 10, 19 e 20 mostra que Jesus inaugurou, abriu pela primeira vez, ele é o precursor, ele foi primeiro para o domínio celestial. Ninguém antes de Jesus foi para os céus. Aqueles todos mencionados em Hebreus capítulo 11, voltando lá, vamos tentar entender isso, gente. Hebreus capítulo 11 começa a falar de uma lista de pessoas fiéis a Deus desde o começo do mundo. Aí quando chega no versículo 13, todos estes o quê? Morreram e não receberam as coisas prometidas. Ou seja, eles não foram para os céus. Por isso que lá no final do capítulo 11, fala que, embora todos estes tenham recebido o testemunho favorável por causa de sua fé, não alcançaram o cumprimento da promessa. Ou seja, eles não estavam no céu. Abraão não foi para o céu. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos os que viveram antes de Cristo não alcançaram o cumprimento da promessa. Então, todos estes, quando você lê sobre eles, os pastores, padres e outros vão falar que eles foram para o céu. Não é nada disso, pode esquecer isso aí. Então, todos esses homens fiéis da história da humanidade, eles são chamados aqui, no capítulo 12, versículo 1, de uma grande nuvem de testemunhas. Uma grande nuvem, ó, visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, testemunhas de quem? De Jeová, Deus, né? Porque é o nome que mais aparece na Bíblia e que esses servos todos mais usavam é o nome Jeová. Então, todos estes é uma grande nuvem, começa o versículo, aliás, o capítulo 12 é chamado, todos esses do capítulo anterior de grande nuvem de testemunhas. Né? Todos estes morreram, diz lá. Não foram para o céu. Agora veja que incrível, a Bíblia confirma mais uma vez que ninguém foi para o céu antes de Jesus. Vamos ver João capítulo 3? Jesus mesmo fala isso, olha. Vê como os cultos não ensinam coisa nenhuma. Por isso que culto não é lugar bom para você tem que procurar o povo de Jeová que ensina a Bíblia de verdade. Olha, capítulo 3 ó, do Evangelho de João, Jesus fala assim no versículo 13, ó. Além disso, nenhum homem subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então Jesus ensinando diz aqui que ninguém foi para o céu antes dele. E tem mais textos ainda, que nem Mateus 11:11, que fala que João Batista não foi para o céu. E quer mais texto? Você quer mais? O pastor, se você mostrar isso para um pastor, ele não vai aceitar. Ele não aceita a Bíblia. Quer ver esse texto aqui, ó? Atos, dá uma olhada aqui interessante. Atos, capítulo 2, o versículo 34. Fala de um outro servo fiel de Deus. Sabe quem? Olha aqui o texto. Atos 2, 34. Fala de Davi e diz assim: Pois Davi não subiu aos céus, mas ele diz: Jeová disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. O ponto alto aqui é o início. Ó. Davi não subiu aos céus. Davi não foi para o céu. Ninguém antes de Jesus foi para o céu. Então, esses textos aqui, quando nós estamos falando com as pessoas e explicamos, muitas pessoas que têm 20, 30, 40 anos de igreja ficam simplesmente de boca aberta sem entender. E falam, meu Deus, então ninguém foi para o céu? Não. Antes de Jesus, não. A entrada para o lugar santo foi inaugurado do tempo de Cristo para cá, né? Que começou não a inaugurar os céus, mas eu quero dizer, pessoas começaram a ter a esperança de vida celestial, a chamada para a vida celestial. E começou ali, na noite anterior à morte de Cristo. A partir daquele momento, ele falou, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, a partir daquele momento, começou a chamada para a vida celestial. Então, você pode ler com atenção João 14, né? O Evangelho,
Lá você vê Jesus começando o capítulo 14 e falando, ó, não fiquem com o coração aflito. Aí no 2, olha, João 14, 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Aí ele fala que vai embora para preparar um lugar para vocês. Esses vocês que ele fala aqui eram 11 apóstolos fiéis que estavam ali com ele. Um era um traidor, então ele começou a falar da promessa de vida celestial. Mas veja bem, quem vai para o céu, qual é o objetivo deles irem? E para que vão para o céu? E o que vai acontecer com a pessoa que você ama tanto que morreu? Onde ela está? Né? Então, tenha em mente o seguinte, João capítulo 14. Aqui fala, Jesus começou a falar de vida celestial. Quando você analisa as palavras de Jesus, nessa mesma ocasião aqui, na ceia, né, na mesma hora que ele estava falando essas palavras, tem um outro relato paralelo que diz, é o capítulo 22 de Lucas, se eu estiver enganado, é um capítulo anterior. Mas vamos ver aqui, eu acho que é o 22, o 22, 29. Ó, Jesus fala, isso aqui foi na mesma ocasião que ele estava com os apóstolos, falou, eu faço convosco a promessa de que na casa do meu pai há muitas moradas, mas aí ele diz também, ó, vocês são os que ficaram comigo nas minhas provações. Isso aqui foi na ceia. Aí Jesus fala, eu faço com vocês um pacto para um reino, assim como meu pai fez um pacto comigo. Então Jesus está falando aqui de um governo. Reino é governo, gente. Então ele está falando com os 11 ali e fala, olha, eu faço com vocês um acordo, ó, de um governo, um pacto, um reino. Reino é governo. Então, em outras palavras, Jesus estava ali começando a convocar os que iriam fazer parte do governo celestial. Então não é todas as pessoas boas que vão para o céu. O próprio Jesus deu um lampejo de informação em Lucas 12, quando ele fala que para o céu só vai um pequeno grupo. Por quê? Porque em Lucas 12, 32, Jesus ele fala assim, preste bem atenção, ó, não temas pequeno rebanho, porque ao seu pai, o seu pai se agradou de dar a vocês o quê? O reino. Então, governo, reino é governo. Então, quem vai governar um pequeno rebanho? Mas então é um grupo pequeno? Sim, é o que está dizendo aqui. Aceite a palavra de Deus. Mas então vão fazer o quê? Reinar. Reinar é governar. Cada palavra aqui vale ouro, vale prata, vale tudo. É a palavra de Deus. Não leia isso aqui e passe atropelando sem entender cada palavra. Aqui está falando que um pequeno rebanho vai governar. A Bíblia diz quantas pessoas? Diz. Quer ver? Olha, 2 textos vai clarear isso rapidão. Ó. Apocalipse primeiro, capítulo 5, né? Vamos ver primeiro o capítulo 5 de Apocalipse. Ó. Lá fala sobre os que vão para o céu e diz deles assim, vamos ver? 5 de Apocalipse, versículo 9 e 10. Fala assim. E cantam um novo cântico. O Senhor é digno de pegar o rolo e de abrir o seu selo, pois foi morto e com seu sangue comprou pessoas para Deus de toda tribo, língua, povo e nação e fez deles um reino. Então é que está falando de Jesus, que foi morto e com o sangue dele ele comprou pessoas. Presta atenção, ó. Comprou pessoas para Deus de toda tribo, língua e povo e nação e fez deles um governo e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, os que vão para o reino de Deus, governar lá de cima, sobre a terra, que diz que eles vão reinar sobre a terra, eles são um governo, um reino, e foram comprados para Deus pelo sangue de Jesus. O capítulo 14 de Apocalipse fala dessas mesmas pessoas e diz assim: Então, vi o Cordeiro, que é Jesus, em pé no Monte Sião, que é os céus, e com ele 144.000, que tem o nome dele e o nome de seu pai escrito na testa. Ouvi o som vindo do céu como o som de muitas águas. E aí o versículo 3 fala destas pessoas que foram para o céu, esses 144.000, ó, estão cantando o que parecia ser um novo cântico diante do trono e diante das 4 criaturas viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144.000 que foram comprados da terra. Comprados da terra. Aqui fala de 144.000 que foram comprados da terra. Você acabou de ver no capítulo 5 que os que vão reinar sobre a terra, versículo 9 e 10 diz que
Com o sangue de Jesus, ele comprou pessoas para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação, ou seja, comprou da terra e fez deles um reino, ou seja, os que vão para o céu, eles são um pequeno rebanho, Lucas 12:32. Eles vão reinar sobre a terra, Apocalipse 5, 9 e 10. E eles foram chamados para esse reino ali na ceia, quando Jesus falou em Lucas 22, 29, eu faço convosco um pacto para um reino. Então ninguém antes de Jesus fazia parte desse governo celestial. Então é uma novidade que Jesus primeiro inaugurou a vida nos céus. Ele foi o primeiro a entrar no domínio celestial. Ninguém que morreu foi para o céu, não, antes. Você viu isso nos textos que nós consideramos. Hebreus 6, 20, Hebreus 10, 19 e 20, Mateus 11, 11, João 3, 13. Todos esses textos você tem que ler com atenção, estudá-los e parar de ficar ouvindo pastores nos cultos de barulho, de arrecadação, de tomação de dinheiro. Na verdade, a vida celestial, essa crentaiada aí que a gente vê hoje, está tudo se convidando para ir para o céu, mas não é assim que funciona. O domínio celestial ele é aberto só para um grupo pequeno rebanho, conforme Lucas 12:32, que eles vão herdar o reino, ou seja, um governo. O governo significa que eles vão reinar sobre a terra, e aí é onde tem o ponto, a terra vai se tornar um paraíso. Agora chegou onde eu queria, gente, as pessoas que morreram, pessoas boas, elas vão poder voltar aqui mesmo na terra. Você poderá ver seu parente que morreu. Ele vai voltar a comer feijão aqui na terra. É isso que a Bíblia ensina. É exatamente isso que a Bíblia ensina. A vida para o céu não é para todo mundo. Apenas algumas pessoas são selecionadas para essa vida celestial. As outras pessoas boas, que são milhares, inclusive antes de Jesus, todos esses que foram pessoas boas voltarão para viver aqui mesmo na terra. Nós estamos agora perto desse tempo porque está próximo de Deus limpar a terra. Nós estamos no que a Bíblia chama na parte final dos anos. Nós estamos nos últimos anos mesmo desse sistema mau, perverso. Então, quando você vê, por exemplo, Eclesiastes 9:5, né? É muito interessante. Lá fala dos viventes, né? E diz assim, olha o que diz Eclesiastes 9:5, ó. Pois os vivos, os viventes, eu, você, todos nós que estamos vivos, sabem que morrerão, ou seja, estamos cônscios, sabemos que podemos morrer. Nós sabemos que podemos morrer, mas os mortos não sabem absolutamente nada. Agora dá para entender o que significa essas palavras de Salomão. Os que morriam no tempo de Salomão não iam para o céu, é por isso que ele falou que quem morre não tem consciência de nada. No versículo 10, ele acrescenta mais ideia e diz: tudo que a sua mão achar para fazer, faz com sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde vais. Então, quem morre não tem conhecimento de nada, não vê nada, ele está dormindo. É por isso que em João, capítulo 11, vamos lá? Vamos ver esse texto? Capítulo 11 de João, né? Olha que interessante, Jesus falando do falecido Lázaro, veja o que ele disse sobre Lázaro, que era amigo dele. Ele não falou que ele foi para o céu. Você acha que Lázaro tinha ido para o céu? Você acha que Lázaro tinha ido para o céu e Jesus ia tirar ele de lá, do céu? Não, gente. O capítulo 11 do Evangelho de João, lá fala que Jesus disse assim, Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Ou seja, Jesus disse que Lázaro estava dormindo. Aí os discípulos lhe disseram no 12, Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Mas Jesus estava falando do sono da morte, né? Falando da morte dele. Então Jesus quis dizer que quem morre está como que dormindo. Percebeu aí? Então hoje em dia, quem morre normalmente não está no céu, não vai para o céu. Ele está morto. A morte é o contrário da vida. Não é como as igrejas estão ensinando, que a pessoa morre e automaticamente vai para o domínio celestial. Isso é uma ideia espírita. Na verdade, o ensino da Bíblia mostra que alguns privilegiados vão para o domínio celestial porque têm esperança de governar com Cristo e a terra vai ser um paraíso e é sobre a terra que eles reinarão. Lembra do texto de Apocalipse 5, 9 e 10 que nós acabamos de ler? Lá fala que eles farão o quê? Os que vão para o céu? Presta bem atenção nisso, olha, Apocalipse, né? Capítulo 5, versículo 9 e 10, falando dos que vão para o céu, olha que interessante. Mais uma vez vamos ler o mesmo texto, olha. Diz assim, e fez deles um reino, Jesus fez deles um reino, ou seja, um governo,
e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, eles vão fazer parte do governo celestial, vão estar lá dominando a terra, de lá de cima. A terra vai ser separada em blocos e eles vão ter cada um pedaço para dominar de lá dos céus. Isso é os que vão para o céu. Então você pergunta para um crente, ele, eu quero ir para a glória, ele não sabe nem o que vai fazer lá. Esse povo não vai para o céu. Pelo contrário, eles precisam começar a estudar a Bíblia do zero, para começar a entender quem é Deus, quem é Jesus, para ser possível, quem sabe, ter essa esperança maravilhosa. E eu vou ser sincero com vocês. As pessoas que vão para o céu, o número praticamente é fechado quase. Não tem mais ninguém quase que vai. Se é que tem. O número de pessoas que vão para o céu é pequeno. Segundo a informação que eu tenho agora, poucas pessoas estão recebendo esse privilégio, né? A maioria já fechou esse número de 144 mil pessoas, que começou a contar lá nos dias de Jesus, lá na ceia, até os nossos dias. E de uns anos para cá houve um aumento de novo na busca de pessoas. Deus começou a juntar novamente pessoas para a vida celestial. E estes vão reinar sobre a terra. Agora você fala com um abestalhado aí, que diz que é crente, fala de boca cheia. O cara há pouco tempo atrás era assaltante de banco, gente má. E a gente sabe que muitas pessoas assim, que não aprenderam que a melhor das espertezas é ser honesto, hoje eles estão tomando dinheiro do povo dentro desses cultos de barulho. E estão falando que vão para o céu. Eles nem sabem que os que vão para o céu vão reinar sobre a terra. Ou seja, a terra vai ser um lugar de paz e sossego. É por isso que o Salmo 37, 29 fala que os mansos possuirão a terra e residirão sobre ela para todo sempre. Mateus 5,5, Jesus falou a mesma coisa, os mansos possuirão a terra. E Apocalipse 21, versículo 3 e 4 fala que essa terra vai ser um lugar tão bom, mas tão maravilhoso daqui a uns dias, gente. Porque ali diz que Deus ele enxugará, olha, Apocalipse 21, 4. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Onde isso? Onde? Na terra. Olha o versículo 3, mostra que é na terra. Então, ouvi uma voz alta do trono dizer, veja, a tenda de Deus está com a humanidade, ou seja, com os homens. Ele residirá com eles e eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles. Portanto, aqui fala de uma esperança de vida terrestre. Os que vão para o céu vão reinar sobre a terra, que será transformada num paraíso, e é o que você pede, venha o teu reino, venha o teu governo, né? Seja feita a vossa vontade e a tua vontade, Deus, como no céu, também na terra. E Deus vai atender essa sua oração. Muitos fazem a oração do Pai Nosso, mas não se dão conta de que pedem o reino de Deus, um governo real, cuja sede é celestial, tem Jesus como o rei designado e mais seus co-herdeiros, 144 mil pessoas que vão governar sobre a terra, os que têm o privilégio de vida celestial. Os apóstolos, obviamente, fazem parte desse grupo. E muitas mulheres, Maria, mãe de Jesus, obviamente fazem parte desse grupo. Agora, hoje, a maior parte das pessoas boas, inclusive os que morrem, eles estão dormindo, no caso dos que morreram, e vão ser ressuscitados para voltar aqui na terra. Vão voltar. E aí, para concluir com chave de ouro, eu quero mostrar isso e pode ficar calmo, não fique sem esperança. A esperança é uma âncora para a alma, para a sua vida. Porque olha o que diz a palavra de Deus no texto que eu vou ler para você para fechar com chave de ouro essa explicação. O texto é o texto de Atos, capítulo 24. Torne sua essas palavras aqui. Atos, capítulo 24, o versículo é o 15. Olha o que disse o apóstolo, falando sobre a esperança que você pode ter de seu parente que morreu. Atos 24, 15, o apóstolo disse, e eu tenho esperança em Deus, esperança que esses homens também têm, de que haverá uma ressurreição, tanto de justos como de injustos.